Glórias a Deus, em nome santo e maravilhoso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui, reunidos aqui na Praça de Jundiaí, para anunciar o Evangelho de Cristo e anunciar a Palavra de Deus e levar a mensagem a toda criatura, para que Cristo seja glorificado e seja exaltado, que as almas sejam alcançadas, porque isso é um ministério que Deus designou a toda a humanidade. Não é uma pessoa ou duas pessoas que são designadas para poder pregar o Evangelho. Todos nós somos designados para poder falar do amor de Deus e para falar do amor de Cristo. Nós não podemos, por exemplo, se omitir e dizer assim, isso aí é só para o pastor, isso aí é só para os evangelistas. Não, todos nós temos que anunciar o Evangelho, tá? E a Bíblia fala pela boca de Cristo, né? Que Cristo determinou uma ordem, porque nós vamos falar hoje um pouco sobre a vinda de Cristo, sobre a sua segunda e última vinda para vir buscar a sua igreja. E ele condicionou essa última vinda dele aqui na terra ao anúncio do Evangelho. Ele falou assim na sua palavra, e esse Evangelho, e quando esse Evangelho do reino for anunciado a toda criatura, então aí chegará o fim. Então o fim só vem, né, quando toda a humanidade ouvir a palavra de Deus. Por isso, para você, meu amigo, irmão, que está aí do outro lado aí, se você não anunciar o Evangelho, você vai estar atrasando a vinda de Cristo. Está dificultando a vinda de Cristo. Porque todos têm que ouvir a palavra de Deus, certo? E quando Cristo vier, ele vai vir para buscar a sua igreja. Tá? A segunda e última vinda, ele não vai vir para sofrer mais, não vai vir para ser afrontado pelos homens, ele vai vir para buscar a sua igreja. E a sua igreja somos nós, que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossa vida e entregamos nossa vida para Ele, certo? Então, você que está aí do outro lado, tenha em mente de que Deus, Ele está muito atento a esse tipo de coisa e Ele não quer, né, de maneira nenhuma, que isso passe despercebido pela humanidade. Então, vamos anunciar o Evangelho e glorificar o nome santo do Senhor. Eu gostaria aqui, em nome de Jesus, de dar início, eu queria ler um texto aqui, que fala sobre a vinda de Cristo. Na verdade, que várias partes da Bíblia falam da vinda de Cristo, né? 1 Coríntios, capítulo 15, 16, fala da vinda de Cristo. Tessalonicenses fala, né? Colossenses fala, tá? Da vinda de Cristo. E o texto que eu vou ler aqui para você, em nome de Jesus, o Rei da Glória, tá? Ele está exatamente, primeiramente no livro de Tessalonicenses, né? Em que Paulo, a primeira Tessalonicenses, Paulo fala exatamente da vinda de Cristo. No capítulo 5, tá? Ele fala assim, ó, eu vou ler para você. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, não há escapatória para o dia da vida de Cristo, tá? E para nós que somos crentes, tememos a Deus e guardamos sua palavra, vai ser o dia mais lindo e maravilhoso para nossas vidas, né? O dia da volta de Cristo. Vai ser o dia que as nossas almas estarão sendo levadas às alturas para receber o Senhor, ou mais precisamente para Ele nos receber, né? Mas para o ímpio, para aquele que não quer saber de Cristo, não quer saber de Deus, vai ser o pior dia do mundo. E por que vai ser o pior dia do mundo? Porque ele não vai subir, né? E quem morreu sem Cristo e morreu sem Deus, e que está nas partes baixas da terra, também não vai ressuscitar, tá? Mas aqueles que morreram em Cristo, morreram em Jesus, eles ressuscitarão. Primeiro, diz a Bíblia, é Cristo e as primícias. Que primícias são essas? Aqueles que já morreram em Cristo, que estão aguardando a ressurreição do outro lado, né? E depois nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os outros, mas nós seremos arrebatados, né, em espírito e levados aos ares para encontrar o Senhor. Então, isso é uma promessa que Deus fez.
tá? Que quando ele vier, ele vai buscar a sua igreja, que somos nós. Então, nós temos que se animar a cada dia que passa, como diz o apóstolo Paulo, né? Nós devemos nos animar e nos exortarmos a cada dia, porque a vinda de Cristo está mais perto a cada dia, a cada hora que passa. A vinda de Cristo está mais perto a cada dia que passa. Os sinais da sua vinda já estão por aí, tá? Os sinais da sua vinda já estão por aí. E Cristo anunciou, quando ele falou do Evangelho de Cristo, aqui em Mateus, né? No capítulo 24, deixa eu ver aqui se eu pego para você aqui, ó. Porque assim, ele fala assim, ó. Capítulo 24, Mateus capítulo 24, Jesus começa falando assim. Primeiro os discípulos estavam com Jesus e fizeram uma interrogação para ele, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes isto aqui? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha aí. Então os discípulos estavam curiosos, né? Eles estavam querendo saber qual vai ser um dos sinais que o Senhor vai dar para nós, para a gente saber os sinais da tua vinda e do fim do mundo. E aí, Jesus, então, respondendo, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha aí, meu amigo, os últimos dias aí está surgindo muitas pessoas, muitos falsos profetas, muitos anticristos, muitas pessoas dizendo, né, que é de Jesus, muitas pessoas falando que montando religião e credos religiosos, então levando pessoas para crenças que não são de Deus, não são de Cristo. E isso já é previsto, né? A cada dia que passa, o número de religião aumenta no mundo. O número de religião aumenta no mundo. E religião não leva a nada, não leva a lugar nenhum. São quase 32 mil religiões, pelo que consta aí os catálogos aí, 32 mil religiões que tem no mundo. Né? E nenhuma delas prega coisa com coisa. Nenhuma delas fala em veracidade o que uma outra fala. Deus, ele otorgou, tá? Ele otorgou um meio para nós nos achegarmos a Deus, que é o caminho, que é Jesus Cristo. Por isso que Cristo falou assim na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, quando Cristo disse que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Ele está barrando todas as possibilidades de alguém, né, ou de alguma religião, algum líder religioso, levar ele até Deus. Então, por isso que o diabo hoje ele trabalha no campo da religião. Por quê? Porque a religião é um sistema enganatório criado pelo diabo através dos homens que não querem saber de Deus, né? Pessoa, quando não quer saber de Deus, ela vai crer na mentira. A própria Bíblia fala sobre isso, né? Como eles não quiseram saber de ter conhecimento da verdade, então Deus enviará para eles a operação do erro. Vai enviar para eles a operação do erro, que é justamente os falsos profetas e os mentirosos que andam aparecendo pelo mundo, né? E dizendo que é Jesus, outros dizendo que são líderes religiosos. Uns tempos atrás aí, um homem que se dizia cristão, de uma igreja, obrigava as pessoas a tomar a fazer um jejum prolongadíssimo, e muitas pessoas foram levadas a óbito por causa disso, tá? Morreram por causa disso. E esse homem escandalizou o evangelho. Faz um tempo atrás, faz um ano mais ou menos, um ano e pouco atrás, um pastor que se diz pastor, né? Pastor evangélico, ele forçava as pessoas a fazer um jejum prolongado, dizendo que era para agradar a Deus. E nesse jejum tão prolongado, as pessoas acabaram morrendo. Muita gente acabou morrendo de inanição, né? E é assim que o diabo trabalha. Há uns quase 45, 50 anos atrás, tinha aquele pastor maluco chamado Tim Tones, né? Tim Tones, que era pastor numa região aí, e ele deu uma ceia com veneno dentro, né? Vinho com veneno dentro, e matou dezenas, centenas de pessoas envenenadas. É assim que o diabo trabalha. O diabo trabalha nesse campo, meu amigo, tá? Então, eu vou continuar aqui a leitura para você ver, ó. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, ou seja, tem que ter cautela. Você tem que ter uma espécie de uma prudência
para você saber discernir isso. Para que ninguém vos engane. Porque é possível, se você não tomar cuidado, você pode ser enganado pelo diabo. Tá? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ó, meu amigo, precisa de mais prova do que isso? Olha só o que está acontecendo no mundo. A faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza, o que está acontecendo, né? É guerra de Israel contra o Hamas, de Israel contra o Irã, aí a invasão da Rússia pela Ucrânia, não, da Rússia na Ucrânia, né? A guerra da Rússia entre a Rússia e a Ucrânia, e outras guerras que já houve, né? De Estados Unidos com o Iraque, e foi assim. Então, cada dia que passa está surgindo uma guerra nova, em cumprimento da palavra de Deus. Isso mostra que Cristo já está às portas. Então nós devemos aumentar nossa santidade, aumentar nossa busca à face do Senhor, aumentar nossa busca à glorificação do nome do Senhor, a cada dia, a cada hora que passa, né? Porque isso é uma ordem que está lá, né? Que a gente deve se esforçar a cada dia, a cada momento, quando a gente vê que se aproxima o dia da vida de Cristo. Então nós temos que se esforçar mais. Mas parece que não é isso que acontece. Parece que tem muitas pessoas, principalmente muitas igrejas, que parece que ao invés de ir para frente, está indo para trás, né? Está indo para trás. Tem dezenas de igrejas, muitas dezenas de igrejas que já não tem mais escola dominical. Os cultos é só de um cultinho de domingo de manhã, um domingo à noite. De quarta-feira já não existe mais. Então a luz de muita gente está se apagando. Ao invés deles avançar para frente, estão indo para trás, né? Em vez deles melhorar a vida deles, melhorar a busca ao Senhor, né? Por exemplo, culto de domingo. Por exemplo, a pessoa tem que ter um culto de manhã e à noite, e quarta-feira, que já é pouco, aliás, né? Já é muito pouco. Culto era para ser todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e vai por aí fora. E se possível for, de manhã, de tarde e de noite. Por que essas igrejas grandonas crescem? Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça de Deus, porque eles têm culto de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. Praticamente não falta um dia que não tem culto. E olha o tamanho dessas igrejas. E muita gente critica, né? Mas essas igrejas só pedem dinheiro. Tá certo, elas pedem dinheiro porque isso está na Bíblia. Talvez exagerem um pouquinho algumas delas, mas elas estão fazendo a obra delas. E é assim que todas as igrejas têm que fazer. Meu amigo, o melhor local do mundo para uma pessoa é a igreja. É a igreja, porque ali Deus fala no teu coração por intermédio da mensagem do Evangelho. Ali Deus fala no coração por intermédio da mensagem daquele pastor que está ali, né, para executar aquele trabalho. Tá certo? E aumentar a tua fé. Então, continuando aqui, ele diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Meu amigo, é o que mais tem hoje. Terremoto não falta. Fome e peste em vários lugares. Está havendo isso aos montes, né? Para onde até no Brasil tem esse tipo de coisa. Quando ele fala peste, ele não está se referindo àquela doença antiga, né, chamada peste negra. Ele está se referindo a qualquer tipo de doença que ataque a humanidade como um todo, como o coronavírus, que é uma peste. O coronavírus atacou aí a humanidade aí, fechou praticamente o planeta Terra inteirinho, né? O mundo foi fechado, né? E por quê? Por causa exatamente que é o cumprimento da palavra de Deus. É o cumprimento da palavra de Deus, né? Da vida de Cristo, né? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aí, a guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, a guerra de Israel contra o Hamas, né? E surge todo dia novas guerras. Às vezes elas começam e já logo para, e a gente nem sabe o nome dessas nações que são difíceis. Então, toda hora é notícia desse tipo. E terremoto é o que não falta. Então, nós devemos ser mais atentos a esse tipo de coisa, tá certo? E aí ele diz o seguinte: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, se já está ruim hoje, vai ficar pior, meu amigo, a cada hora que passa. Se já está ruim agora, vai ficar pior depois. À medida que vai se aproximando aquele dia, o mundo vai ficando pior. O mundo vai ficando pior. Né? E por isso que o apóstolo Pedro lá diz que nós devemos viver em santo trato e piedade. Viver como se fosse o nosso último dia. Nosso último dia aqui na terra pode ser hoje, pode ser amanhã.
E a vinda de Cristo, para quem morre, já acontece, né? Para quem morre, a vinda de Cristo já está acontecendo. Quem fica vivo, tudo bem, vai ficar aqui aguentando as coisas aqui, mas se Cristo vier naquele momento e ele estiver em Cristo, estiver em Deus, ele vai ser levado pelo poder de Deus às alturas para encontrar o Senhor nos ares. Então, por isso que é importante nós vivemos em santo trato e piedade, andando a cada hora que passa, cumprindo a palavra de Deus, andando na presença de Deus, tá certo? E ele diz assim, ó, então vos hão de entregar para os sacerdotes, vos hão de entregar para ser desatormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha aí, isso já acontece em certos países, no Irã, no Iraque, né? Na África, na China, principalmente naquele país, Coreia do Norte. Isso já está acontecendo. Muitas pessoas, muitos irmãos são perseguidos. Tem igreja que é obrigada a ficar no subterrâneo, porque não pode se expor. Vocês viram o que aconteceu aí na Rússia, aí num lugar aí chamado, agora não me lembro do nome, é Kurdistão, não sei qual é o nome, que é um país da Rússia ali, onde tacaram fogo nas igrejas cristãs, incendiaram, mataram dezenas de pessoas. E de onde é que eles surgem? Dessas religiões, desses credos religiosos, né? Do maometanismo, né? Do islamismo. É de lá que eles saem, porque eles têm ódio do Evangelho, têm ódio de Jesus Cristo, têm ódio da palavra de Deus. E isso já está acontecendo. Ó, Cristo falou aqui, ó. E sereis odiados todas as nações por causa do meu nome. E vos hão de entregar para ser desatormentado e matar-vos-ão. Já está acontecendo. Já está acontecendo. A imprensa tenta ofuscar, porque quando ela fala assim, fala, tacaram fogo aí em algumas religiões aí, em algumas igrejas, mas eles não falam que é igreja evangélica. Você vê que eles não falam, né? Mas eles perseguem e matam, tacam fogo nas igrejas evangélicas, né? Nas igrejas também católicas também, porque apesar do catolicismo não guardar muito a palavra de Deus, todavia é uma religião cristã, né? Fala de Jesus, e eles têm ódio de Cristo. Lá no Salmo 2, a Bíblia fala, lá no Salmo 2 a Bíblia fala o seguinte: por que se amontoam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, né? E se amontinam contra o Senhor e contra o seu Cristo? Por quê? Salmo 2. E por quê? Porque isso já é previsto na Bíblia, né? Já é previsto na palavra de Deus, que isso há de acontecer. Tá certo? E aí na sequência ele diz o seguinte: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é uma verdade, meu amigo. Isso é uma pura verdade, isso já está acontecendo. Na pandemia, né, antes da pandemia, nós tínhamos muitas igrejas. Quando a pandemia apareceu, muitas igrejas fecharam. Uma porque o governo obrigou, né? Mas quando o governo permitiu já a reabertura, muitas igrejas já não abriram mais. E as que abriram voltaram só com a metade, mais ou menos, das pessoas que antes estavam. É o cumprimento da palavra de Deus. Por se aumentar a iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriará. E esse amor aí, não é aquele amor, né, para você casar com uma mulher, não é aquele amor de irmão, assim, dentro da sua casa. É o amor a Deus. O amor a Deus está esfriando. O amor a Cristo, o amor à palavra. O amor à palavra está esfriando no coração das pessoas. Dentro das igrejas hoje, né, as pessoas não têm mais aquele interesse. Antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, quando eu me converti, era a coisa mais linda do mundo. Você chegava na igreja, a igreja estava lotada, era lotada de pessoas, e todo mundo dava a paz do Senhor, a paz de Cristo. Havia até uma discussãozinha entre nós, assim, que falava assim: irmão, qual que é melhor? Dar a paz do Senhor, a paz de Cristo, ou como é que é, né? E a gente discutia às vezes, mas todo mundo falava a paz de Cristo, a paz do Senhor, irmão, né? Todo mundo lá bem trajado, bem vestido, né? Bem vestidinho, preparado para o culto na casa de Deus. E hoje, nem paz do Senhor, você manda o WhatsApp dizendo assim: bom dia a todos na paz de Cristo, na paz de Jesus. Eles falam assim, escrevem assim, ó: bom dia, tá? Bom dia. Só isso.
como que ele diz assim, esquece esse negócio de Pai do Senhor, esquece esse negócio de nome de Jesus, para com isso. Dá só o bom dia, o boa tarde e acabou. Você entendeu? Então tá desse jeito. A cada hora que passa, as pessoas não se cumprimentam mais, entra para a igreja, parece que está entrando no, sei lá, no shopping center, ninguém olha para a cara de ninguém. É uma coisa estranha, né? E a cada hora que passa está piorando. É o cumprimento da palavra de Deus. É o cumprimento, por se aumentar a iniquidade do mundo, o amor das pessoas vão se esfriando. O amor à igreja, o amor a Deus, o amor à palavra. Pouca gente lê a Bíblia, né? Quase ninguém lê a Bíblia. Então é desse jeito, tá? Então, continuando aqui. E aí vem aquilo que eu falei no comecinho. Lembra que eu falei para você no começo, né, da pregação do Evangelho? Jesus quis falar assim, ó. Deixa eu dar uma sequência aqui. E por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não sou muito fã, meu amigo, daquele negócio da pessoa fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso para mim não entra, porque a própria boca de Cristo acabou de falar, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverar até o fim não é somente ir para a igreja. Tem pessoa que pensa que só porque vai para a igreja já está fazendo tudo o que era necessário, né? Já está fazendo tudo. Não, você está errado, meu amigo. Você está muito errado. Fazer a vontade de Deus não está na dependência somente de você ir para a igreja. Você tem que ler a Bíblia todo dia, examinar ela todo dia, fazer orações boas, gostosas diante de Deus, viver na busca à face do Senhor. A Bíblia fala que aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Viver adorando, bendizendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. A Bíblia fala que os homens de Deus vivem em rogos e orações, clamando, bendizendo. Por que a Coreia do Sul tá desse jeito, está prosperando desse jeito? Quem conhece a história da Coreia do Sul sabe direitinho. Pessoas, há muitos anos atrás, dobravam seus joelhos, de dia e de noite, orando e clamando por aquele país. Orando e clamando pela libertação daquele país, daquela região. E foi o que aconteceu. Metade da Coreia ficou para o norte, dominada por um homem diabólico, e a parte do sul ficou livre democraticamente e está prosperando. Porque homens de oração dobravam o seu joelho ali, naquele país, de dia e de noite, clamando por aquele país. E hoje esse país é o que é, tá certo? E o Brasil pode ser também, se nós também clamarmos a ele de dia e de noite. Senhores, eu não quero ser hipócrita e nem fariseu, desculpe aí, tá? Deus proíbe que a gente se engrandeça, mas não é esse meu propósito. Meu propósito é mostrar para você o quanto que a gente se esforça pelo Evangelho. Todo dia é 1h30, 1h40 de oração, né? Glorificando o nome santo do Senhor. Só quando eu saio, às vezes, como hoje, por exemplo, eu não pude orar, porque se eu for orar esse intervalo de tempo, eu não saio para fazer o trabalho. Mas quando eu estou em casa, é 1h30, 1h40 de oração, né? Ontem eu apregoei um jejum para a quebra do poder da carne, para o aumento da ação de Deus na minha vida e também para ajudar alguns irmãos da igreja, tá certo? Para que Deus abençoe, né? E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou para a Praça da Sé, né? Da Praça da Sé eu vou para a Avenida Paulista e vou pregando a palavra, evangelizando, porque eu tenho que cumprir a palavra. Não adianta, por exemplo, eu só falar e não cumprir a palavra. Não resolve. E todo dia leitura bíblica, né? Examinar a palavra de Deus. Domingo na igreja, quarta-feira na igreja, e assim nós vamos indo, né? Glorificando a Deus, porque isso é o cumprimento da palavra. Tem ide, quando tem ide a gente vai, quando tem pé na estrada a gente vai, né? Que faz tempo que a igreja não tem, mas até 2019 havia os ide e os pés na estrada, mas aí depois parou, né? Não sei se a pandemia também atrapalhou, não dá para saber, mas aconteceu. Hoje faz 4 anos que não tem mais nada disso. Então nós temos que voltar ativa. Temos que voltar ativa. A velhice, meu amigo, não é desculpa para ninguém, não. A Bíblia fala que até na velhice vocês vão dar fruto, nós vamos dar fruto. Na velhice ainda darão fruto. É o Salmo de Davi que fala, na velhice ainda vão dar fruto. Então a velhice não atrapalha em nada, não. Não atrapalha se dar um folheto, não atrapalha você fazer uma oração para uma pessoa na rua, não atrapalha você conversar com alguém,
não atrapalha você fazer um convite para alguém para vir para a igreja, não atrapalha, né? Velhice é velhice, é só coisas muito, assim, carregar peso, né? Fazer viagens muito prolongadas, isso aí é claro que é difícil, mas outras coisas não impedem você de anunciar o evangelho, tá certo? Então, eu vou continuar aqui, Mateus 24, eu vou continuar assim dizendo o seguinte, ó. Quando, pois, aí Cristo fala, aquele negócio que eu falei para você, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim, olha aí. Tá vendo? Eu falei isso para você no começo. Esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, né? Deixa eu ver aqui o texto aqui. Em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o fim só vai vir quando esse evangelho do reino for pregado a toda criatura, tá? Pregado a toda criatura. Aí então vai vir o fim, né? Onde Cristo vai pegar a sua igreja, vai levar a sua igreja, e quem ficar vai sofrer as consequências, tá? E esse é o perigo, meu amigo. Tem muitas pessoas dentro da igreja, infelizmente, que não está atento a isso, não está atento a nada disso. Chega atrasado na igreja, né? Vem um domingo, não vem no outro, vem de manhã, não vem à noite, às vezes não toma a ceia do Senhor, não participa com os irmãos, culto de quarta-feira quase não vem ninguém, né? Ninguém está dizendo para você ficar socado na igreja noite e dia sem parar. A gente sabe que todo mundo trabalha, mas tem que achar um tempo para Deus. E se o teu trabalho está dificultando, peça que Deus dê um trabalhinho diferente para você, um trabalhinho melhor, para que você possa cultuar a Deus com mais liberdade, né? Eu fiz isso há muitos anos atrás. Eu estava também desempregado, eu pedi trabalho para Deus foi em 2008, mais ou menos, 2008 eu clamei, mas eu falo assim, Deus, me dá um trabalho que eu possa pregar a palavra, e me dê um trabalho que eu possa também ir para a igreja, né? De preferência no meio período, e Deus me deu, graças a Deus Ele me deu. Fiquei 7 anos e meio nessa empresa, preguei, evangelizei, participei dos trabalhos da igreja, participei dos ID, participei dos acampamentos, não faltou nada, Deus me abençoou ricamente. Então, se o teu trabalho está te atrapalhando de alguma coisa, peça a Deus que te dê um trabalhinho mais diferente para você participar, ter mais prazer na igreja, tá certo? Então, em nome de Jesus. E aí ele diz o seguinte, ó, na sequência, quando pois virdes que a abominação, não, peraí, é na parte de cima, 14 ainda. E esse evangelho do reino será pregado a toda a criatura, em testemunho a toda a gente, aí então chegará o fim. Então, de Cristo condicionou, na verdade, a sua vinda à pregação do Evangelho, né? Se você não pregar, a vida de Cristo vai demorar mais ainda do que o esperado, né? Então nós devemos fazer isso aí. E ele diz o seguinte, ó, vou pular para o versículo 32, para dar sequência. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabei que Ele está às portas. Olha aí, Jesus já está às portas, tá? Para buscar a sua igreja, tá? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Cristo, meu amigo, elas não passam, tá? Cristo falou, é Deus falando, tá? Então, se Ele falou, pode estar certo que isso vai acontecer. Vai acontecer. E nós estamos aguardando a sua vinda, esperando a redenção do nosso corpo, tá certo? Por isso que nós devemos sempre andar em espírito. A Bíblia fala, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E concupiscência da carne, não vai você pensar que é só adultério, fornicação, prostituição, não é só lascívia, pornografia, não. Isso aí é socorrer declarada. Obra da carne é preguiça, canseira, indisposição, má vontade para servir a Deus. A pessoa tem preguiça de ir para a igreja, tem canseira de aparecer na igreja, né? Não tem prazer nas coisas de Deus. Isso tudo é pecado. Isso tudo é iniquidade, que a pessoa está deixando se levar pela carne.
Porque a carne, minha amiga, ela clama de todo jeito. É glutonaria, é sexo, é vício, é droga. E é as coisas típicas da carne, que é preguiça, canseira, cansaço, enfado, moleza, indisposição, má vontade. Tudo isso dá para servir a Deus. A pessoa tem uma indisposição e uma má vontade para servir a Deus. Como que diz assim, eu vou para a igreja hoje, mas eu vou lá, participo do culto e pronto, acabou. Como se estivesse fazendo um favor para Deus. Não é assim não. Tá? O culto é para você ter reverência, para você ter a mente grudada em Deus, grudada em Cristo, para que a tua mente seja abençoada. A Bíblia fala em Isaías capítulo 26, que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está perfeita em ti, porque Ele confia em ti. Então, se a tua mente estiver firme em Deus, estiver firme em Cristo, Deus vai te abençoar. Deus não vai recusar nada, nenhum bem para você. Tá certo? Não fique preocupado aí com coisas desse mundo aqui não. Tem crente que ainda não entendeu. Não entendeu que ele não deve estar mais preocupado com esse mundo. Nós sabemos que é importante trabalhar, ganhar dinheiro, se encher de dinheiro, né? Sabemos que isso é importante, mas também é importante não deixar as coisas de Deus para trás. E o diabo, meus amigos, ele sabe direitinho como trabalhar nesse campo. Ele sabe direitinho como trabalhar nesse campo. Ele sabe como enlaçar uma pessoa. Tem pessoa que está enlaçada por causa de hora extra, está enlaçada por causa do excesso de trabalho, trabalha todo domingo, todo feriado, e trabalhando. Então o diabo sabe pegar a pessoa direitinho. E depois que ela se esfria, para voltar é uma trabalheira. Eu, quando trabalhava na minha empresa, né, eu sempre ficava arquitetando, projetando um jeito de participar dos trabalhos da igreja, né? Eu trabalhava com banco de hora e a empresa às vezes me dava folga. Quando tinha essa folga, eu aproveitava para poder vir para a igreja, pregar a palavra e participar dos trabalhos da igreja, tá certo? E isso não vai empatar você também não, tá? Então as coisas de Deus, meus amigos, tem que ser projetada, Você não pode fazer a coisa de supetão, como dizer assim, hoje eu vou para a igreja. Não, você tem que achar um jeito para deixar um espaço e um tempo para Deus, tanto na oração quanto na ida para a igreja, tá certo? Então, de Mateus, praticamente eu já falei da vinda de Cristo, né? Já deixei o livro de Colossenses, ele também fala da vinda de Cristo também. Livro de Colossenses, tá? Pensar. Então nós devemos ser firmes. Ele fala exatamente que nós devemos tomar cuidado com falsos profetas, pessoas mentirosas, que elas vão se levantar nesse mundo, tá certo? E vão produzir escândalo nesse mundo, tá? O apóstolo Paulo fala, pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são de baixo. Pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nós devemos pensar alto, não ter acreditado, pense alto, pense firme. Então tem que pensar em Deus, tem que pensar em Cristo. Não pode ficar pensando aqui somente nesses bens materiais. Ó, eu vou pedir para você, em nome de Cristo, esse é um vídeo que eu estou fazendo aqui na Praça de Jundiaí, tá? Você compartilha esse vídeo, né? Dê os likes no vídeo e se inscreva no canal. O nome do canal é José Roberto Almeida, tá? 6474, tá? Se inscreva nesse canal, tá? Compartilhe os vídeos para o colega, amigo, parente, alguma coisa, para que você anuncie o evangelho também. Isso aí é um sistema de pregação, isso aí. Tá? Um sistema de pregação, tá? Então não vá você pensar, porque o diabo ele usa a internet para pregar coisa que não presta, tá? Pornografia, piadinha, e coisa até envolvendo Deus no meio. Então por que nós não pregamos a palavra de Deus mandando os vídeos para as pessoas que a gente quer que elas se convertam, tá bom? Então compartilhe esses vídeos e dê os like, inscreva no canal. Se você quiser cooperar também com esse trabalho, pode cooperar também, tá? Pode cooperar. O Pix desse canal aqui é 103-846-978-36, tá bom? Coopere com esse canal, porque
A gente precisa, tem que pagar deslocamento, comprar folheto bíblico, né? Tem que fazer uma série, tem despesa isso aqui, tá bom? Então que Deus te abençoe, tá? Fica esse recadinho para você a respeito da vinda de Cristo, tá bom? Cristo já está à porta para buscar a sua igreja, e tudo que você fizer para Deus, meu amigo, vai ter uma recompensa no dia do juízo. Jesus Cristo falou assim na sua palavra, ó, aquele que der ao menos um copo d'água, né, a um desses meus discípulos, na condição de discípulo, não perderá o seu galardão, tá bom? Então não vai perder o seu galardão. Você vai receber o seu galardão para a glória de Deus em nome de Cristo, tá bom? Vou dar por encerrada aqui a mensagem de trabalho. Espero que essa mensagem tenha te abençoado, tá? Que tenha feito um efeito maravilhoso para você. Que Deus te abençoe, tá bom? Em nome de Cristo, tá bom? Então, eu vou fazer uma pequena oração para encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus forte, santo, bendito, glorioso, eu peço a eles que abençoe as pessoas que vão ver esse vídeo e as pessoas que passaram por aqui também ouviram a palavra, que haja bênçãos na vida dessas pessoas e que o Senhor conforte os corações. É o que eu peço, meu Deus, em nome de Cristo, com a pena dos meus pecados. Amém, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, fica na paz aí, tá bom? Em nome de Cristo. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Não só ali dentro, né? Ele manda começar. E a fé vem pelo ouvido do que? A palavra. Ouve, desce no coração, o Espírito Santo desce. Já tem os irmãos aqui pregando, ó. Vamos ver. Aí. Vendo aí?